Ótimo, vamos lá. Então, pessoal, abri uma lousa aí para vocês. É o Jamboard. Ok. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. E a gente vai fazer a diferenciação entre os conceitos de tempo e clima. Como a gente vai falar sobre os climas do Brasil, primeiro a gente tem que entender o que significa tempo e clima, ok? E eu vou usar aqui o quadro para explicar melhor para vocês, né? Tempo, vou colocar aqui as palavras, tempo, vou usar um azulzinho, e clima. Tempo e clima. Já ouviram falar essas duas palavras já? Quem já ouviu falar aqui? Claro, mas todo mundo. Todo mundo, né? Legal. Mas qual a diferença entre elas? O que é o tempo e o clima? Qual a diferença? Tempo é o agora, clima é o que prevalece. Legal, é uma boa resposta. Legal, boa. Quando a gente fala de tempo e clima, eu estou falando de tempo e clima atmosférico, tá bom? Tempo e clima atmosférico. Por quê? Porque ambas essas palavras podem ter significados diferentes, a depender do contexto que ela esteja sendo usada, né? Tempo, ela tem uma noção cronológica também de tempo, tempo do relógio, né? Mas aqui é tempo atmosférico. E clima, ele também pode ter um significado diferente, né? O clima tá chato, por exemplo. Poderia dizer que o clima da aula tá chato, o clima da aula tá legal, né? Mas aqui a gente tá falando de tempo e clima atmosféricos. Quando a gente fala de tempo atmosférico, eu estou falando das condições, beleza? Eu estou falando das condições climáticas, né? Na verdade, condições atmosféricas. Só cuidado aqui para não errar a palavra. Condições atmosféricas de um dado momento. A aluna respondeu agora há pouco. Então, são as condições atmosféricas de um dado momento, principalmente dos elementos atmosféricos. Que elementos são esses? Principalmente temperatura do ar, umidade do ar, né? Radiação solar, velocidade dos ventos. Então, quando a gente pega esses elementos, identifica esses elementos em um dado momento, seja hoje, ou dentro de uma semana só, dentro de um ano, dentro de uma década, eu estou falando do tempo. Então, são as características, os elementos, né, atmosféricos compreendidos dentro de um tempo, um período curto de tempo, ou de um dado momento, momentâneo, tá certo? Já quando eu falo a palavra clima, deixa eu só colocar aqui a definição. Já quando eu falo a palavra clima, que eu vou ter, né? Condições atmosféricas, ó. Condições atmosféricas de um dado momento. As condições atmosféricas de um dado momento, ok? Nós temos o tempo. Já quando eu falo a palavra clima, eu tenho essas mesmas condições atmosféricas, analisadas por um período mínimo, de 30 anos. E daí eu posso fazer uma classificação desse clima, beleza? Das quais eu vou citar aqui algumas que são os climas brasileiros, né? Como, por exemplo, o clima tropical litorâneo, o clima equatorial, o clima subtropical, o tropical típico, entre outros tipos de climas que a gente consegue encontrar no território brasileiro. O semiárido. Então, para eu poder fazer uma classificação e dizer que o clima de uma região é um clima semiárido, ou tropical, litorâneo, ou subtropical, eu tenho que analisar as condições da atmosfera, temperatura do ar, umidade do ar, radiação solar, velocidade dos ventos, entre outras características, ao longo de pelo menos 30 anos. Já quando eu falo a palavra tempo, não, eu vou analisar essas mesmas características em um dado momento. Então, imagina que eu estou aqui, né, olho para a janela e vejo algumas condições atmosféricas. Eu estou vendo que a radiação solar hoje está um pouco mais forte, ou seja, a luz solar está um pouco mais forte hoje, né? Eu estou sentindo que está fazendo um pouco de calor, então a temperatura do ar está um pouco mais elevada.
percebo que o ar está ameno, nem está muito seco, nem está muito úmido. Então, eu já estou percebendo também uma condição de umidade do ar atmosférico, né? Então, essas condições que eu estou percebendo agora, eu vou chamar de tempo e vou dizer que o tempo hoje está agradável. Por isso que a gente vê falar na televisão a previsão do tempo atmosférico, e não a previsão do clima. Ok? Porque o clima a gente sabe que são características da atmosfera analisadas por no mínimo de 30 anos. Ok? Já o clima não, já o tempo não. São essas mesmas condições, mas analisadas em um dado momento. Deu para entender bem essa diferença entre tempo e clima? Sim. Excelente, boa.